Uma besta que surge do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Uma besta que surge da terra, que tem a cara de um cordeiro, mas o corpo, o interior e a voz de um dragão. O que isso significa? Vamos falar a respeito disso nesse episódio de Perguntas sobre a Bíblia. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E claro, se você é novo aqui, aproveita para se inscrever, dê o like se você estiver gostando do vídeo e compartilhe o conteúdo porque isso ajuda bastante o canal. Pois bem, hoje estamos aqui com mais uma edição de Perguntas sobre a Bíblia e a pergunta é essa aí projetada na sua tela. Quem são as bestas que aparecem no livro do Apocalipse? Bom, então vamos lá conversar a respeito disso. E já adianto aqui que aqui no canal nós temos uma playlist sobre o Apocalipse com várias informações importantes. Se você desejar então assistir, fica à vontade, vou deixar vinculado aqui no final desse vídeo. Mas é só buscar na parte de playlist, você vai encontrar uma parte com vários vídeos sobre o Apocalipse de João, para você entender então um pouco mais sobre esse texto. Esse texto, aliás, que para muita gente é misterioso, é até mesmo aterrorizante, e inclusive eu sei de igrejas e pessoas que não querem nem ler esse texto porque acham o Apocalipse um texto extremamente assustador e não querem ter contato com ele. Mas será que essa mensagem de terror e pavor que o Apocalipse acaba gerando para muita gente é verdadeira? Na verdade, não. O Apocalipse só se torna um instrumento de ameaça e de terror quando lido de forma incorreta, quando interpretado, por exemplo, a partir de uma leitura literalista ou futurista, ou as duas. Ou seja, quando o Apocalipse é lido literalmente, e aí, claro, entender esses símbolos que o Apocalipse apresenta de forma literal é um problema, é um grande desafio, porque isso realmente gera pavor, gera medo. Por outro lado, quando também é uma leitura futurista, e aí, nesse caso, a gente vai entendendo que o Apocalipse seria uma previsão para os nossos dias de hoje, e nesse sentido nós estaremos nos aproximando dos últimos dias, e esses últimos dias serão de grande destruição, de grande crise, com a vinda do anticristo, com o domínio do mundo pelo anticristo, com as bestas que saem do mar, da terra, enfim. Essas leituras do Apocalipse estão incorretas. E eu digo isso com toda certeza. Por quê? Porque o Apocalipse de João ele tem um gênero literário específico chamado literatura apocalíptica. Esse gênero literário possui uma característica básica, que é a seguinte: os seus textos são metafóricos, não são literais. Então, interpretar o Apocalipse literalmente constitui um erro do intérprete, um erro do leitor. O Apocalipse não foi feito para ser lido literalmente e nem nessa perspectiva futurista. Por quê? Porque o Apocalipse tem um chão de origem, ele tem um destinatário. João, que é o autor do Apocalipse, escreve todo o livro destinado a um grupo de pessoas. Que grupo é esse? As 7 igrejas da Ásia Menor do primeiro século, que aparecem inclusive citadas no Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira e assim por diante. Então, para entendermos melhor o Apocalipse, o primeiro caminho é entender o Apocalipse na sua origem, ou seja, o que ele significava para aquelas comunidades da Ásia Menor. Só depois disso que a gente pode pensar em atualizar a mensagem para novos tempos. Então, apresentada essa introdução ao livro, e aí, como eu disse aqui no canal, tem uma playlist com muito mais informações, muito mais aprofundamento e tempo em relação a essa questão do livro em si, né, dessa introdução. Eu estou aqui mencionando apenas essas questões para poder passar para a pergunta que é sobre as bestas do Apocalipse, mas se você quiser assistir, então, assista a essa playlist, você vai achar interessante. O Apocalipse tem um chão de origem, e esse chão precisa ser estabelecido como o ponto de partida da nossa interpretação. Esses símbolos metafóricos, que são a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, o que eles significavam na época do Apocalipse? Bom, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos ler o texto. Então, Apocalipse 13 começa assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A primeira besta que surge então no Apocalipse é essa que surge do mar, e essa besta é descrita como uma criatura que tem 7 cabeças, 10 chifres, né, e nesses chifres, né, diademas, e aí escrito blasfêmias, ou seja, um insulto a Deus, né, nesse sentido. Seria uma afirmação de arrogância diante de Deus, de desafio ao próprio Deus. Pois bem, que besta é essa? O que isso significa? Bom, se a gente lembra que o Império Romano, ao conquistar a Palestina, ele veio do mar Mediterrâneo, essa besta que surge do mar é o próprio Império, mesmo porque
Roma é uma cidade estabelecida sobre uma de 7 colinas, né, chamada 7 Colinas de Roma. Então, segundo uma lenda, a cidade foi estabelecida sobre essas colinas e, contando os imperadores até a época que o João está escrevendo Apocalipse, nós temos 10 imperadores. E nesse momento que João está escrevendo Apocalipse, o imperador é Domiciano. Domiciano é o imperador, ou talvez o primeiro imperador, que começa a aceitar a divinização da sua própria pessoa, ou seja, aceitar o culto ao imperador como parte da sua própria existência, ou seja, parte do Império Romano. Os cristãos, vamos lembrar aqui, eles não foram perseguidos pelo Império porque eles tinham um Deus chamado Jesus para adorar. Não é um problema. No panteão romano, com tantas divindades, um Deus a mais, um a menos, qual o problema com isso? Nenhum. O grande problema é que os cristãos se recusavam a chamar o imperador de Quírios, de Senhor, e utilizavam esse título, Quírios, e o destinavam ao próprio Jesus, que era um camponês, ou seja, alguém da Galileia. E isso era uma afronta, evidentemente, para o próprio império. Dito isso, então, a gente tem aqui uma primeira identidade dessa besta. Essa besta que surge do mar é, na verdade, o próprio Império Romano. Essa besta, como nós vimos, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ora, o que isso significa? Na literatura apocalíptica, os animais, quando aparecem, eles são bons ou maus a partir das suas ações. Como nós temos aqui uma besta, né, animais que aceitam essa divinização, que são blasfemadores contra Deus, então aqui são animais perversos. O que, na verdade, o Apocalipse tem em mente são os impérios anteriores, que, afinal de contas, respectivamente, o leopardo, o urso e o leão fazem referência aos impérios persa, medo e babilônico. Então é como se o Apocalipse estivesse mostrando o seguinte: o Império Romano é a síntese desses impérios que destruíram a vida e oprimiram pessoas no passado. O Apocalipse faz então um processo chamado antidatação, que é muito claro também, muito característico da literatura apocalíptica. O que é isso? Retornar no passado, na narrativa, apresentando esse passado como presente, e aí os elementos que o autor conhece, porque são o seu próprio passado, né? Ele conhece até o seu próprio tempo, ele apresenta como futuro. Então o que o texto faz aqui é o seguinte: ele retorna a esses impérios antigos, né, como disse, Império Persa, Império Medo, Babilônico, e centraliza agora esses impérios na própria instituição do Império Romano, na própria estrutura do Império Romano. É como se o Império Romano, então, fosse a grande plenitude, digamos assim, dessa perspectiva de imperialismo que massacra a vida, que destrói as pessoas, sobretudo na periferia, e que certamente constrói uma sociedade muito injusta, muito perversa. E quanto à outra besta? Se a primeira besta que nós falamos aqui é o Império Romano, e a segunda besta? Então lemos o texto lá no capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 11. Diz o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faça com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse texto, e sobretudo este número 666, talvez tenha sido a imagem do Apocalipse, né, que mais se popularizou, não apenas no universo cristão, mas também fora dele. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, do filme A Profecia, né, se você assistiu, que falava de um menino chamado Damian, que ele era, na verdade, o anticristo, né? Ele era essa besta, e aí ele tinha tatuado nele um 666. Perceba então como esse cenário, né, do Apocalipse, esses símbolos apocalípticos, eles permeiam a imaginação coletiva e o senso comum das pessoas. Mas vamos lá então, é preciso entender esse texto a partir da sua origem. O que esse texto significava lá quando ele foi escrito pela primeira vez? Bom, temos aqui então uma segunda besta. Ela surge da terra. E essa besta, diz o texto, ela tem a aparência de cordeiro.
Bom, quando você escuta ou lê a palavra cordeiro na Bíblia, imediatamente, eu imagino, você deve pensar e lembrar de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é isso? Cordeiro pascal. Então, essa besta aqui, ela tem a aparência do Cordeiro, a aparência de Jesus. Contudo, diz o texto, que ela fala como dragão, ou seja, o seu interior, a sua fala, o que tem dentro dela é dragão. E dragão no Apocalipse está claramente vinculado a uma figura que também a gente conhece no universo cristão, que é Satanás, que é o diabo acusador dos nossos irmãos. Então perceba que aqui está se falando de uma besta que tem a aparência de Jesus, mas cujo conteúdo não tem nada a ver com Jesus. É como se fosse uma estrutura religiosa, portanto, que lembra o Evangelho, mas que na verdade não tem nada dentro dela que corresponda ao Evangelho. É uma hipocrisia ambulante. É uma espécie de sepulcro caiado ambulante, né? Ou seja, por fora é bonitinho, parece coisa boa, parece Jesus, né? Lembra Jesus, mas na verdade não é Jesus. Voltando aqui ao texto, essa besta que surge da terra, que tem essa aparência do cordeiro e conteúdo de dragão, diz o texto que ela faz com que todas as pessoas adorem a primeira besta, ou seja, ela se coloca a serviço da primeira besta, que é o império. Então perceba o que a gente está abordando aqui. Uma estrutura religiosa que lembra a própria aliança de Deus com o seu povo em Jesus, mas que tem conteúdo de dragão, e essa estrutura se coloca a serviço do poder político, imperial, né, econômico e social que domina a sociedade da Palestina naquele tempo. Aliás, olha que coisa interessante. Essa besta faz sinais. E o sinal que ela faz é descer fogo do céu até a terra. E eu me lembro de duas passagens em especial, talvez haja mais, mas duas passagens, uma do Antigo e uma do Novo Testamento, onde essa expressão fogo do céu caindo na terra, descendo até a terra, aparecem. Uma delas, no Antigo Testamento, se refere ao profeta Elias, lá no Monte Carmelo. Lembra? A passagem, não vou aqui ler o texto, depois você procure a história de Elias lá no livro de Reis, mas a perspectiva era a seguinte: Deus manda Elias dizer ao rei Acabe que a seca vai terminar. A chuva está vindo. Ou seja, a notícia é boa. Né? É uma boa notícia. É evangelho. Vai lá e fale o evangelho. Nesse sentido, como boa notícia. Né? Diga que vem chuva, que a seca vai acabar. Mas quando Elias se encontra com o rei, ele não fala nada disso. Na verdade, ele promove um encontro entre ele e os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E nesse encontro, o resultado que tem ali é um fogo que desce do céu, consome o holocausto, mas ao mesmo tempo o resultado direto disso é o assassinato de 800 profetas de Baal. 400 segundo a tradição e 800 segundo a outra. Então perceba, o que deveria ser uma boa notícia para o povo acabou gerando morte por causa desse desejo de fazer fogo descer do céu. Aliás, ao querer fazer uma coisa dessas, o que ele está propondo é que, na verdade, o Yahvé, o Deus que ele está supostamente servindo, se equivale a Baal. É igualzinho. Os dois respondem por fogo. Os dois agem do mesmo jeito, mas Yahvé é mais poderoso, porque o fogo dele funciona melhor. Não é essa a leitura. Tanto que depois, seguindo a narrativa, a gente vai ver que Deus se revela a Elias lá na caverna, mas não se revela nem no terremoto, nem no fogo, se revela num cicio suave, num vento suave. A segunda narrativa que eu me lembro dessa passagem, fogo caindo do céu, está lá no Evangelho de Lucas, quando diz lá o texto em que Jesus e seus discípulos querem ir para Jerusalém e tem que passar por uma aldeia de samaritanos. Ora, os samaritanos odeiam os judeus e vice-versa. Então, quando os samaritanos percebem que aquele grupo está indo para Jerusalém, eles impedem que Jesus passe por aquela cidade, por aquela aldeia. E aí a reação dos discípulos de Jesus é a seguinte: Senhor, quer que a gente ore para que fogo caia do céu e consuma essas pessoas? O que eles querem dizer ali, na verdade, é o seguinte: Senhor, queres que essas pessoas sejam assassinadas pelo teu poder? É basicamente isso. Usar o poder de Deus para matar gente. Descer fogo do céu para queimar pessoas. Essas duas leituras, perceba, estão vinculadas a essa besta que a gente acabou de falar. Porque elas parecem leituras de Jesus. Parecem leituras que estão celebrando o poder de Jesus, o poder de Deus. Mas o conteúdo não tem nada a ver com Jesus. O conteúdo tem a ver com morte, com destruição, com assassinato. Ou seja, não tem nada a ver com a leitura de Jesus de Nazaré. Então perceba que essa besta que surge da terra, ela é então a estrutura religiosa, esse símbolo
dessa estrutura religiosa que se coloca a serviço do império. E aí você tem essa famosa marca da besta, que, segundo o texto, né, como a gente acabou de ler, é dado a todo mundo. A pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, todo mundo vai ser colocado nessa marca da besta. O que é essa marca da besta, afinal de contas? Né, que é uma outra pergunta importante também que muita gente faz. Na história do cristianismo, inclusive, muita gente interpretou essa marca como sendo as coisas mais loucas possíveis. Desde código de barras, por exemplo, de produtos que hoje a gente vê no mercado com muita facilidade, até um suposto chip que seria colocado sobre a pele, que seria então uma identidade mundial para todo mundo, que o anticristo iria utilizar para controlar a população mundial. Gente, isso tudo é balela. O que essa marca é, na verdade? Lembremos, o texto é simbólico. E ele diz assim, essa marca, ela vincula-se ao número da besta, né? E a besta tem um número. O número é 666. E aí tem uma questão importante que vale a pena mencionar. Aí na sua tela você tem projetado o nome Ana, em grego, com letras maiúsculas. Então é igualzinho ao nosso alfabeto, tá? Temos aí 4 letras que são as seguintes. O alfa, o ni, um outro ni e um outro alfa. O alfa tem o nosso som de A e o ni tem o som de N. E era muito comum atribuir números às letras do alfabeto hebraico e grego no Antigo Oriente. Então nós temos aqui uma atribuição de números a essas letras. No caso aqui de Ana, alfa equivale ao número 1 e ni equivale a 50. Se você faz o somatório, então, o número de Ana é 102. Bom, o que João está fazendo? João está propondo um número e convidando seus leitores a descobrir de que ele estava falando. Então ele diz, o número é 666. Quem tem entendimento, calcule o número de um homem. De quem que eu estou falando? 666. Se a gente usa esse 666 no alfabeto hebraico, o nome que surge reconstruído é César Nero, fazendo referência, portanto, ao imperador Nero, que matou muita gente, muitos cristãos. Nero foi realmente, pelo menos em Roma, extremamente severo contra os cristãos, a tal ponto que Tácito, que é um historiador que não gosta dos cristãos, até entende e chega à conclusão de que aquilo que estava sendo feito lá contra os cristãos era muito mais para satisfazer um desejo mesquinho pessoal do imperador do que algo como atribuição de justiça. Mas o Apocalipse foi escrito em grego. Se você usa então esse processo no grego, o nome que sai é César Deus. E aí você tem que pensar, qual foi o imperador que se autodivinizou, aceitou divinização ainda em vida? Resposta, Domiciano. Domiciano, como falamos aqui no início, é o imperador na época em que o Apocalipse foi escrito. Inclusive, os exílios começam a acontecer com Domiciano. Então, perceba que esse 666 aqui, esse número da besta, é o número do império. O autor tem em mente o império. E o que significa colocar esse 666 na cabeça ou na mão, como diz o texto, né? Significa, novamente, simbolicamente, significa pensar com a categoria do império e agir com a categoria do império. Ou seja, quem coloca o 666 na cabeça é porque está pensando como o império pensa. Quem coloca o 666 nas mãos é porque está agindo na vida como o império pensa. E quem faz isso está, na verdade, servindo a essa besta religiosa que, por sua vez, serve a besta imperial. Perceba aqui que está tudo conectado. E aí a lógica do Apocalipse é dizer o seguinte, não façam isso. Não sigam esse exemplo. Resistam a isso. Resistam ao império. E aí, como eu disse aqui no início, que o Apocalipse é um livro que gera muito medo para muita gente, mas na verdade não é essa a mensagem do Apocalipse. O Apocalipse tem uma mensagem de esperança. Qual é a mensagem de esperança? A mensagem de que mesmo diante desses impérios políticos, sociais, econômicos e também religiosos que se levantam contra a vida humana, Jesus permanece sendo o Senhor da história e permanece sendo aquele que vai julgar essas bestas, vai julgar esses impérios. A mensagem do Apocalipse é essa. E o que isso tem a ver com a gente, né? Porque, afinal de contas, aqui respondemos a pergunta. Quem são as bestas, portanto? A que sai do mar é o Império Romano. Aliás, vale aqui lembrar o seguinte, né? Lá no final do Apocalipse, fala da Nova Jerusalém como um lugar onde não há mar. Vi no céu e nova terra e o mar já não existe. Quando criança eu li esse texto, eu ficava muito chateado, porque eu pensava, poxa, eu gosto tanto de mar, eu gosto de praia. Por que Deus tem contra a praia? De novo, não é literal. O mar, no Apocalipse, é o símbolo de onde o mal surgiu.
Então, quando se fala da Nova Jerusalém, que é a plenitude do reino de Deus, ou seja, nessa plenitude, não haverá mais mal. Não haverá mais espaço para maldade, para egoísmo, para destruição, porque o mar não existe mais. Mas voltando aqui, ora, já respondemos. Então, a besta que sai do mar é o Império Romano, a besta que sai da terra é uma estrutura religiosa que parece Jesus, parece o Cordeiro, mas tem que falar como dragão. Aí, a gente pode agora tentar atualizar essa mensagem. Na história humana, quantas vezes não houve esse conluio, essa união tão problemática e tão impura e tão corrupta entre poderes religiosos e poderes políticos e econômicos para dominar e controlar a vida? A gente não precisa ir muito longe para pensar exemplos. Durante o nazismo na Alemanha, por exemplo, grande parte da igreja evangélica apoiou Hitler como Führer, como senhor. Ora, será que isso seria, então, uma junção entre essas duas bestas? Uma besta que parece Jesus, mas cujo conteúdo é apenas dragão e está vinculando-se aqui ao próprio império? Nas ditaduras militares, por exemplo, na América Latina, as igrejas também apoiaram. Aqui no Brasil, as igrejas apoiaram a ditadura militar. Apoio irrestrito, apoio total, em troca de poder. Isto nada mais é do que esta besta que sai da terra, que lembra o cordeiro, mas que é, na verdade, dragão, colocando-se a serviço do império. E, nesse sentido, levando muita gente a esse processo de adoração ao império. Então, perceba que a gente tem aqui vários exemplos ao longo da história. O Apocalipse vai se reproduzindo, assim, ao longo da história, em vários momentos. Todas as vezes que a gente tem, então, uma estrutura religiosa, uma igreja, um grupo cristão, ou seja, religioso que seja, que deveria levar o nome de Jesus, deveria falar como Jesus, mas na verdade só tem a aparência de Jesus e o conteúdo é puro dragão, puro diabo, essa estrutura se coloca a serviço de um poder que esmaga a vida, que destrói a vida, o que nós temos é Apocalipse se cumprindo. E sobre isso vem o juízo de Deus. Essa é a mensagem aqui do Apocalipse. E essa aqui são as identidades dessas duas bestas. Espero que você tenha gostado do vídeo, né, e tenha esclarecido muita coisa. Como eu falei antes, tem uma playlist aqui no canal, que vou deixar vinculada aqui no final. Eu quero que você assista, se você desejar saber mais sobre o Apocalipse. Lá eu falo sobre muita coisa, sobre o milênio, sobre a questão dos Cavaleiros do Apocalipse. Então, assista lá, acho que você vai gostar. E claro, perguntas novas sobre esse quadro aqui de perguntas sobre a Bíblia. Coloque aqui nos comentários, eu quero ouvir você. E quero também lembrar a você que no próximo domingo temos vídeo e no outro domingo teremos uma live aqui no canal. E em breve eu vou colocar aqui os temas para votação para vocês escolherem, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Abraços e até.